O que são agentes de inteligência artificial, como eles funcionam e o que realmente importa? Sem dúvida, esse é um dos vídeos que eu queria ter assistido quando eu comecei a estudar e entrar mesmo na prática sobre esse assunto. Existe muita confusão, existe muito ruído no nosso mercado sobre o que é agente de inteligência artificial, sobre o que é automação, sobre o que dá para a gente fazer, sobre o que não dá para a gente fazer. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é te explicar a definição desse conceito tão importante hoje em dia, né, que são os agentes de inteligência artificial, como que eles funcionam, eu vou te mostrar um pouquinho na prática ali um agente e o que realmente importa, o que realmente você precisa saber e o que é ruído, o que você deve deixar para lá. Se esse assunto de agentes é um assunto que te interessa, já se inscreve aqui no meu canal, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque tá vindo muita coisa boa, eu tô gravando muita coisa bem passo a passo, bem na prática, porque eu não tenho dúvida que 2026 vai ser o ano dos agentes de IA. Bom, por que agentes de IA importam tanto aqui agora? Eu fiz uma pesquisa dentro da ferramenta do Google Trends sobre o termo agentes de IA. E a gente vai conseguir analisar o termo agentes de IA nos últimos 5 anos, baseado em pesquisas ali nas ferramentas do Google. Bom, eu separei aqui algumas fases. A fase um interesse quase inexistente. A gente pode vir aqui de 2020 a 2023, mais ou menos, a linha de pesquisa sobre esse tema, sobre essa palavra-chave, ela está praticamente zerada. Então, a gente tem ali um tema muito fora do radar. Em 2024, muito provavelmente, com o despertar também ali do ChatGPT em 2023, a IA generativa chegou com muita força no meio, né, em todo mundo, então, a gente percebe pequenos picos isolados aqui em 2024, as pessoas começando a falar sobre esse termo, mas ainda de forma muito imatura. A gente tem a fase 3, que eu chamei aqui de crescimento, que é o final de 2024, do ano passado, até agora, o final de 2025, onde a gente tem, a linha começa a subir com mais frequência, a gente tem muitas oscilações, mas a tendência aqui é muito clara que esse termo de pesquisa está em alta, ou seja, as pessoas estão se interessando por buscar conhecimento sobre esse termo. E quando a gente compara o ano de 2024, que começa a crescer essa linha, com o ano de 2025, a gente vê que esse ano, como tendência mesmo, houve mais busca sobre esse termo, ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais maduras e entendendo que realmente nós estamos caminhando aí para o futuro, né, dos agentes se tornar o nosso presente. E aí, por fim, eu coloquei aqui uma fase que a gente não consegue ver ainda nesse gráfico, que é o do próximo ano, que é o ano de 2026. Eu chamei essa fase de janela estratégica de oportunidade, porque vai existir um interesse alto das pessoas nesse termo, mas uma compreensão ainda baixa, muitas pessoas ouvindo falar, mas poucas pessoas sabendo aplicar de verdade agentes no seu trabalho, na sua rotina, na sua vida pessoal. O mercado, as empresas começam a buscar, quem sabe, explicar e implementar agentes. Então, existe um grande oceano azul inexplorado de pessoas capazes de traduzir essas soluções de inteligência artificial em coisas práticas mesmo, principalmente dentro do nicho dos agentes. Então, eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano de muita mão na massa mesmo, de muita coisa prática, em que vai ter muita demanda de pessoas que sabem entregar e construir esses tipos de solução. Então, se esse é um assunto que te interessa, não deixa passar, porque janelas de oportunidades, assim, elas não esperam muito tempo. E agora, o que são agentes de inteligência artificial? Eu coloquei aqui de forma bem resumida, a gente pode considerar um agente como um funcionário digital. Ele consegue pensar, ele consegue seguir regras, ele usa ferramentas e ele executa tarefas. Eu estou mostrando isso aqui para vocês de forma uma definição muito simples que eu tirei da minha cabeça. Eu peguei aqui um artigo dentro do Google Cloud que ele define com palavras mais técnicas o que é um agente de IA. Eu quero ler aqui para vocês. Agentes de IA são sistemas de software que usam a inteligência artificial para alcançar objetivos em nome dos usuários. Eles demonstram raciocínio, planejamento e memória, com autonomia para tomar decisões, aprender e adaptar. Aqui a gente já consegue ver uma diferença, então, de agentes para uma simples conversa ali no chat GPT. O chat GPT é um chatbot que consegue conversar com a gente e responder, mas ele não consegue tomar decisão e nem executar nenhuma tarefa. E é aqui que os agentes entram em ação, porque além de entender
Nosso comando via linguagem natural, ele também consegue pensar, raciocinar, traçar um plano baseado nas regras que a gente define e, a partir daí, executar tarefas. Esses recursos são possíveis, em grande parte, pela capacidade multimodal da IA generativa. A gente sabe que a IA generativa é a capacidade de criar conteúdo novo e dos modelos de fundação. Os agentes de IA podem processar informações multimodais, como texto, voz, vídeo, áudio, código e muito mais simultaneamente. Eles podem conversar, raciocinar, aprender e tomar decisões. Eles podem aprender com o tempo e facilitar transações e processos comerciais. Os agentes também podem trabalhar com outros agentes para coordenar e executar fluxos de trabalho mais complexos. Então, é uma definição um pouco mais complexa que a minha, mas se você entender exatamente isso daqui, que um agente ele consegue pensar, seguir regras pré-definidas por um humano, usar ferramentas e executar tarefas, você já sai na frente da grande maioria das pessoas. Os três pilares de um agente, de forma ilustrativa, é o cérebro, onde ele consegue pensar. E como que ele vai conseguir pensar? Usando modelos de inteligência artificial, como os modelos do ChatGPT, né? Os GPTs, e o modelo do Cloud, o modelo do Gemini, o modelo do DeepSeek, que a gente pode ter a autonomia de escolher qual o melhor modelo de acordo com a tarefa. O segundo pilar são as regras, que são as instruções e os limites que a gente vai dar para o nosso agente. E o terceiro pilar são as ferramentas. A gente pode conectar os nossos agentes com o Google Calendar, com o Notion, com o Trello, com o Airtable. Aqui as possibilidades são praticamente infinitas. Então, agora que você já sabe o que é um agente de IA, vamos falar um pouquinho da diferença de um agente para um chatbot? Eu não vou me estender muito aqui nessas diferenças. Todo mundo já mandou uma mensagem de dúvida para o banco. Provavelmente ali o que está te respondendo é um chatbot que foi pré-configurado com as dúvidas mais frequentes do usuário e ele consegue responder de forma intuitiva. Então, o chatbot ele responde perguntas, sugere respostas, mas ele não executa nenhuma ação sozinho. É diferente de um agente que consegue analisar contexto, te responder, tomar decisões, consultar coisas e executar ações reais. Então, leva isso aqui para a sua vida. Quando a IA sai da conversa e começa a agir, você entrou no território de agentes de IA. Então, quando a gente está ali dentro do chat GPT, é um chatbot que a gente consegue conversar, ele consegue entender, ele consegue responder, ele consegue sugerir coisas. Mas a partir do momento que eu pedi para ele executar alguma coisa, entrar dentro do meu Google Calendário, entrar dentro do Notion, ou sei lá, entrar dentro do meu Trello, aí ele já não consegue. Então, ele é considerado mais um chatbot. E aqui eu quero entrar em um tópico extra, porque provavelmente se o tema agentes te interessa, você já ouviu falar de agentes dentro do ChatGPT, de agentes, por exemplo, como Humanos AI, que são agentes criados por grandes empresas. Então, o que eles fazem? Por exemplo, no Humanos AI, eles tomam decisão com altíssima autonomia, eles criam códigos sozinhos quando precisam, eles usam terminal, navegador e ferramentas internas e executam tarefas complexas em uma única sessão. Então, algumas características importantes é que eles são produtos fechados, a gente não consegue controlar a arquitetura daquele agente. A gente usa uma solução ali pronta, uma solução muito grande, que a gente, como pessoa física, e até como às vezes uma microempresa também, a gente não consegue, a gente não tem recurso suficiente para criar essa complexidade de agente. Então, a gente apenas usa o que foi entregue. Mas o que você precisa focar? Em agentes que você consegue criar e que você consegue ter o domínio. Por exemplo, dentro do N8N. São agentes que você vai conseguir construir e vender e até usar por conta própria para resolver problemas específicos. E o que eles fazem? Eles seguem um fluxo que você define. Eles usam inteligência artificial para pensar dentro desse fluxo e executam ações reais, como, por exemplo, enviar e-mails, organizar dados, responder mensagens. A gente tem uma autonomia controlada, eles são totalmente adaptáveis ao nosso contexto, eles são acessíveis e eles são pensados para tarefas reais do nosso dia a dia. Então, eu espero que tenha ficado claro esses agentes que a gente vê muito grandiosos, como, por exemplo, da Manus AI, e os agentes que a gente tem controle, que a gente consegue criar, que a gente consegue construir com os nossos recursos, por exemplo, dentro do N8N. E agora eu quero te mostrar na prática uma arquitetura simples de um agente. O fluxo básico de um agente dentro do N8N, onde a gente vai concentrar nossos esforços, é formado por um gatilho, um agente, que vai ter ali um modelo, como por exemplo o modelo dos GPTs, o modelo do DeepSeek ou do Gemini, regras, a gente vai ter também uma memória, nós vamos poder usar ferramentas para dar mais possibilidade de ação para esse agente, nós vamos ter aqui no final uma ação, uma resposta, que é o que a gente quer que o nosso agente execute.
Aqui a gente está na tela do meu N8N e eu quero mostrar esse agente na prática aqui para vocês. Isso daqui é o gatilho, tá? Que eu mostrei aqui, ó. A gente precisa de um gatilho para o nosso agente acontecer. A gente precisa de um gatilho para o nosso agente despertar, para o nosso agente trabalhar. E aqui são exemplos de gatilhos. Eu posso usar um gatilho, por exemplo, de agendamento, que o meu agente desperta e executa todos os dias às 8 horas da manhã. Então, eu posso usar um outro gatilho que o meu agente desperta quando eu peço ali uma solicitação para ele. Nesse caso, eu estou usando exatamente, eu mando uma mensagem para esse agente dentro do meu Telegram e esse agente acorda e começa a executar a minha solicitação. Aqui eu tenho o nó de agente, que é justamente isso daqui, ó, dentro do meu fluxo básico de uma arquitetura de um agente. Quando eu clico aqui, eu consigo te mostrar que para esse agente funcionar, ele precisa de um prompt, ele precisa de uma instrução bem clara, e é aqui que eu escrevo isso dentro do N8N, que é por isso que é tão importante a gente entender de engenharia de prompt, e você vai entender depois que para escrever um prompt para um agente é um pouco mais complexo e diferente do que um simples prompt ali para a gente conversar dentro do chat GPT, mas esse não é o assunto desse vídeo. Mas aqui está o nosso nó do agente e ele está linkado ao cérebro e à memória. Então aqui eu estou usando um modelo do GPT, que eu acho que é o GPT 4.1, e que uma memória simples para ele poder lembrar das últimas conversas quando eu interajo com ele. E por último, aliás, e penúltimo aqui, eu tenho ferramentas conectadas a esse agente. Esse agente ele consegue acessar o meu Google Calendar para resumir os meus compromissos sempre que eu pedir. Ele consegue acessar uma ferramenta de clima, que sempre que eu peço também, ele me envia qual que é o clima atualizado do dia e do local que eu estou. E ele também acessa uma ferramenta de notícias. Ele consegue me resumir quais são as últimas notícias importantes que eu tenho que ficar por dentro do dia. E por último, está aqui ó, esse nó de ação, que é a resposta que eu quero que esse agente me entregue. Então, o que eu peço aqui nesse agente? Os dias que eu estou mais atrasado, então quando eu estou viajando, eu mando uma mensagem para esse agente na parte da manhã, peço o resumo do meu dia, qual que é o clima do lugar que eu estou, para eu escolher qual, se eu vou levar jaqueta, se eu não vou levar, se eu vou levar sombrinha, se eu não vou levar. E ele me envia também as principais notícias. Então, eu não preciso ficar perdendo tempo ali fazendo um tanto de coisa, abrindo minha agenda, olhando para a janela para ver como é que está o tempo, e nem entrando ali em plataformas de notícias, que eu gosto muito de ler notícias na parte da manhã. Então, esse agente me entrega tudo aqui, ó, nesse nó de ação no final. Então, essa é uma arquitetura simples de um agente criado dentro do N8N e que você consegue criar aí dentro da sua casa. E que você consegue criar aí também. Agora a gente já está caminhando para o final do nosso vídeo e eu quero te mostrar um pouquinho de exemplos reais onde os agentes fazem sentido. Então, por exemplo, dentro do marketing, a gente tem uma tarefa repetida, que é ler as respostas dos leads e qualificar esses leads. Vale a pena eu enviar para uma reunião humana ou eu ainda preciso educar esse lead? Então, eu vou enviar um material. Poderia ser um humano que faz isso, mas no caso, eu posso ter um agente que faz a leitura da conversa com o lead e o agente mesmo interpreta se vale uma conversa ou não, se eu marco uma reunião ou então se eu respondo com um material para educar mais esse lead. Então, a gente faz a triagem inicial e só chama o humano quando realmente fizer sentido. A gente tem também dentro da área de atendimento, a gente tem uma tarefa aqui que é responder dúvidas frequentes, responder sempre as mesmas perguntas. Não precisa ter um humano mais ali atrás fazendo isso. A gente pode criar um agente para responder sozinho ou escalar. Então, o agente vai conseguir resolver a maioria dos casos acessando o banco de dados, realmente executando alguma coisa ali na conversa, não só respondendo, e quando for necessário chamar um humano, ele mesmo vai conseguir fazer essa interpretação e vai executar sozinho a chamada de um humano ali para resolver aquele caso específico. E na área dos estudos também, a gente tem, por exemplo, uma tarefa repetida que é consumir, você faz uma matéria que tem muito PDF, e você não dá conta de ler todos os PDFs no prazo que você tem que ler. Então, você pode criar um agente que consegue fazer o estudo desses PDFs para você e resumir realmente o que é essencial. Então, a gente vai estudar primeiro, vai resumir tudo que é essencial, que você realmente precisa saber e precisa se aprofundar, e vai te passar. E você consegue economizar aí um bom tempo. A gente tem, por último, uma das coisas que eu mais gosto de criar agentes, que é para criação de conteúdo. A gente tem uma tarefa repetida aqui, se você é criador de conteúdo, que é criar conteúdo novo o tempo todo, o dia todo. E a gente não precisa fazer isso. A gente pode criar um agente que consegue acessar, por exemplo, um vídeo meu do YouTube, transcrever esse vídeo e transformar esse conteúdo escrito em vários reels, em várias sequências de story, e consegue transformar também um vídeo em um carrossel. Então, assim, um conteúdo vira vários
sem ficar pensando em coisa nova todo dia, e um agente fica lá pronto para fazer isso para mim sempre que eu pedir. Eu poderia gravar um vídeo de horas só mostrando mesmo aplicações práticas de agentes, mas eu tenho certeza que esses 4 exemplos que eu te dei aqui já vai abrir muito a sua cabeça. E se você quiser ir a fundo, eu te convido a clicar no primeiro link aqui da legenda para você ter acesso ao meu treinamento Automatize-se Lab, onde eu abro o N8N com você na prática, nó por nó. Eu te mostro uma teoria completa que eu não achei na internet quando eu comecei a estudar sobre esse assunto. E principalmente a gente tem um módulo prático que eu te ensino a criar várias automações passo a passo, compartilho todos os meus templates com você e tá um material muito completo, muito passo a passo. E principalmente se você for iniciante e quiser ter um apoio ali para poder começar a criar seus primeiros agentes, a criar suas primeiras automações, então eu te espero lá dentro do meu treinamento. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, não se esquece de se inscrever no canal, que vem muita coisa, vem muito conteúdo bom aqui para frente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.